Na semana que passou, participei em São Paulo de uma reunião da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, uma grande entidade nacional, e eu participei da reunião da diretoria com os presidentes das câmaras setoriais, onde tive a oportunidade de ver uma análise do setor de bens de capital, o setor que produz máquinas e equipamentos. Pois bem, esse setor foi dos mais impactados, dos que mais sofreram com a crise a partir de setembro de 2008 e durante todo o ano de 2009. Só para dar um dado, em 2009, o faturamento do setor de bens de capital foi de 64 bilhões. Parece um número alto, mas significou 20% a menos de faturamento do que tinha acontecido em 2008. Em relação às exportações, o setor de bens de capital teve uma queda de 40,5% em 2009. Quer dizer, as exportações caíram mais de 40% em 2009 com relação a 2008. Só os Estados Unidos reduziram suas compras do Brasil em 55%. Então, é uma situação muito complicada que viveu o setor. Claro que aquilo que nós defendemos, que era para o setor de bens de capital, de máquinas e equipamentos, para ônibus, para caminhões, para máquinas agrícolas, nós tivéssemos um Finame de 4,5% de juro ao ano, esse Finame especial ele fosse prorrogado até junho e o governo federal atendeu. Isto foi muito importante para a retomada do setor, tanto que em dezembro o segmento apresentou uma melhora com aumento de vendas de 7,2% com relação a novembro. Então, o momento difícil, que foi até o final de 2009, ele começou a se ver uma luz no fim do túnel, se começou a ter um horizonte melhor, com as vendas se aquecendo. Quer dizer, então, o setor de bens de capital foi o mais impactado. Aquilo que senti na reunião de São Paulo é que os presidentes das câmaras setoriais dão depoimentos e o próprio presidente Luiz Albrecht, da ABIMAQ, dá um depoimento de acreditar em 2010 como um ano melhor. Mas, para isso, tem que haver mais desoneração do setor de bens de capital. Para isso, tem que se manter os financiamentos com juro como esse de 4,5% ao ano, um Finame especial. Para isso, o governo tem que estar atento a um setor que é a indústria de fazer indústria, que é um setor que já ocupou a 7ª posição no mundo. O nosso setor de bens de capital foi o 7º do mundo, hoje está em 15º. Nós temos que incentivar esse setor, porque não apenas gera emprego, mas ele ajuda a gerar muito mais desenvolvimento, a melhorar tecnologicamente nossas empresas. E fiquei feliz, porque na reunião de São Paulo senti uma expectativa muito favorável para o ano de 2010. Nesta reunião na ABIMAQ em São Paulo, eu tive a oportunidade de dar a minha opinião e até pedir que fortalecesse a mobilização, não apenas da ABIMAQ, mas de outras entidades empresariais e entidades de trabalhadores, para mudar a chamada 472. Aquela medida provisória que eu já usei esse espaço para mostrar o que de mal ela vai trazer para a indústria nacional, se for mantida como está. Essa medida provisória que incentiva a indústria de refino de petróleo, de produção de amônia, de ureia no norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, né? Esta medida provisória ela não diferencia a empresa nacional de empresa estrangeira. Ela permite que, sem imposto de importação, se importe uma máquina ou um equipamento para incentivar essas indústrias no norte, nordeste, centro-oeste, não levando em conta se esse equipamento tem similar nacional. Observe o seguinte, o equipamento tem similar nacional, tem um equipamento sendo produzido no Brasil e está se incentivando trazer de fora um equipamento sem imposto, tá? Competindo com o nacional. Então, essa medida provisória tem que ser modificada. Eu disse lá na reunião da ABIMAQ que a mobilização tinha que crescer. Esta semana passada, houve uma reunião com várias entidades empresariais para unificar a posição das entidades a favor da modificação da MP, fazendo com que se diferencie o equipamento importado que tem similar nacional do que não tem. Quer dizer, só vai se dar incentivo à importação do que não tem equipamento produzido no Brasil. Pois bem, aí eu falei com o presidente da CUT, o Arthur, presidente da CUT Nacional. Mostrei ao Arthur que esta medida provisória, ficando como está, poderemos ter a perda de 180 mil empregos no Brasil. O Arthur ficou impressionado com o número
e disse que a CUT vai se mobilizar, junto com as demais centrais sindicais, para fazer com que a medida provisória seja alterada. Então, nós temos aí a possibilidade de uma mobilização de entidades empresariais ao lado de entidades representativas dos trabalhadores, as centrais sindicais, para mudar uma medida provisória que, se não mudar, é prejuízo certo para a indústria nacional. É menos emprego, menos desenvolvimento e, sob o pretexto de incentivar a indústria do Nordeste, nós estamos prejudicando o Brasil inteiro. Nós iniciamos 2010 com uma expectativa muito favorável na economia mundial, depois de todas as turbulências que tivemos a partir de setembro de 2008 e, em 2009, a situação de recessão, de desemprego que atingiu vários países do mundo, atingiu praticamente o mundo inteiro. Pois bem, 2010, a expectativa é muito positiva, as economias do mundo se recuperam, existe um fim daquele processo recessivo, temos aí mais desenvolvimento, mais emprego sendo gerado e no mundo inteiro. Alguns países ainda enfrentando dificuldades, mas muito menos do que enfrentaram em 2009. Pois bem, quando esse tempo desanuvia, nós temos aí um horizonte melhor, começam a aparecer problemas que iniciou lá na Grécia. A Grécia começou algumas semanas a ter a sua economia se deteriorando, um déficit público absurdamente alto. Se nós olharmos, o PIB da Grécia teve uma queda terrível em 2009 e não teve uma recuperação ainda, uma queda de 0,7%. Mas essa situação da Grécia, que se agravou com um déficit público de 12,7% do PIB, um endividamento absurdo da Grécia, essa situação não controlada pela União Europeia, não procurando cortar esse mal pela raiz, ajudar que tivéssemos uma solução para a questão da Grécia, está contaminando outros países. Quer dizer, Portugal, Irlanda, Espanha, e já estão num processo de contaminação. Os chamados PIIGs, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Grécia, Espanha, são países problemas hoje. Problemas dentro da Europa e problema para o mundo. Os déficits públicos desses países cresceram absurdamente e há uma ameaça de calote de alguns desses países que não poderiam honrar as suas dívidas. Pois bem, isto é um problema. Eu acredito que os organismos internacionais, Fundo Monetário Internacional, os grandes organismos internacionais e principalmente a comunidade europeia, deveria atentar para a situação desses países e procurar uma solução. Nós não podemos ter o comprometimento daquilo que foi conquistado, que é esse início de recuperação das economias do mundo, e uma situação de países europeus terminar contaminando isso tudo e, de novo, termos muita turbulência no mundo, atingindo países que não têm nada a ver com essa situação. Então, a situação de Portugal, a situação da Grécia, a situação da Espanha, a situação da Irlanda e da Itália exigem uma tomada de posição forte da comunidade europeia e dos organismos internacionais para tentar frear aquilo que começou a se deteriorar nas últimas semanas e pode ter influência no mundo inteiro.